Boa noite, queridos irmãos. Estou aqui com vocês nessa noite, nesse momento. Um pedido especial da minha amiga Graciane, do Centro Espírita Luz do Caminho, da cidade de Guanambi, Bahia, onde frequentei por algum período e tenho ali enorme carinho, gratidão e fiz bons amigos. Graciane, muito obrigado pelo convite. Na noite de hoje fomos convidados para poder falar sobre um tema bem interessante, que é a humanidade regenerada. E vamos aqui nos próximos minutos fazer algumas reflexões, trazer algumas leituras sobre o tema, a fim de que a gente possa compreender melhor esse estado evolutivo que nos encontramos, o que há por vir, e entender um pouco as situações de momentos, né? Especificamente aí da situação pandêmica que nos encontramos, que nos deixa reclusos em situações, a depender de cada uma, claro, e que isso transforma muito o íntimo e a moral de cada um de uma forma, seja direta ou indireta, pelo amor ou pela dor, vamos falar. E para isso, então, vamos iniciar aqui com essa melodia de fundo e uma pequena leitura desse livro aqui, Jesus no Teu Dia a Dia. É um livro que eu utilizo nos Evangelhos do Lar, aqui na minha residência. Então, quem o usa também sabe que é um livro de alta ajuda nesses momentos e que sempre há um recado da espiritualidade aqui presente. É um livro que a gente abre de forma aleatória, como eu vou fazer aqui agora, e aí a gente faz a leitura. Olha que interessante saiu aqui. Ajuda espiritual. Rogue. Invariavelmente a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção. Agora, responda com sinceridade, meu irmão. Como os benfeitores poderão ajudá-lo se usa o palavreado chulo nos diálogos cotidianos? Encontra rapidamente um palavrão em respostas a uma contrariedade. A irritação e o azedume são companheiros inseparáveis. A mentira é a sua saída de emergência quando surpreendido em erro. Pensamentos inferiores são um vício permanente. Vê como é difícil? Sem refletir, afirma que está abandonado à própria sorte. Sem a proteção a que tem direito, mas não é seu espírito protetor que não desce. É você que não sobe. Além de pedir, você precisa permitir a ajuda. Muitos pedem a ajuda dos bons, mas preferem a companhia dos maus. Em suas orações, antes de pedir, recorde a advertência do Cristo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Com essa singela leitura do plano espiritual, digamos, podemos dizer, traz para nós uma mensagem muito interessante nesse momento de confinamento, de quarentena, não para todos, obviamente, a gente entende a situação de cada um, mas veja como é interessante essa mensagem, e tão profunda é, porque ela vem remeter justamente aquilo que de cotidiano acontece conosco e muitas das vezes não percebemos as fraquezas inerentes ao que se pede aqui na leitura. Muitos nessa ocasião estão em casa, por exemplo, tendo que, abre aspas, aturar esposas, filhos, situações inequívocas porque não estava acostumado, uma vez que tinha uma rotina de trabalho, 40, 50, 60 horas, e aí cada caso um caso, e quando de repente o tempo parece parar, o relógio, o cronômetro parou, e agora você tem todo o tempo do mundo, assim como a espiritualidade vem nos trazer a sabedoria de aproveitar os momentos. A gente tem nesse momento a condição de vivenciar, experimentar várias situações cotidianas que nos põem em xeque. E a gente está preparado? Muitas vezes não. Mas enfim, fica aqui a reflexão, a leitura. Vamos para o nosso bate-papo. Obviamente que eu tenho aqui, né, o Livro dos Espíritos. Precisarei fazer algumas leituras interessantes para fundamentar alguns pontos de vista, porque a gente está falando aqui de um tema que chama humanidade regenerada.
É sabido que a gente passa por um momento de transição planetária. Nós temos, de acordo com o Livro dos Espíritos, 5 tipos de planetas, né? Os 5 momentos de planetas, sendo que o mundo primitivo é o de primeira ordem, e aí a gente teria o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos inseridos na Terra nesse momento, o mundo de regeneração, planetas ditosos ou felizes, e, em última instância, os planetas celestes, né? Obviamente que a gente já pode deduzir que o grau de merecimento de cada espírito para estar em se encaixar em alguns desses planetas está de acordo com a sua evolução moral. Ok? Para a gente poder começar a falar dessa parte transitória, e depois, no segundo momento, falar das características específicas da humanidade regenerada, e por uma questão de tempo também, eu vou tentar ser bem objetivo, o vídeo vai ficar exposto, contato também, qualquer coisa a gente pode seguir o caminho depois dos diálogos, né, do melhor compreensão e entendimento. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de humanidade regenerada, esse tema tem 2 princípios básicos, né, que é falar das principais mudanças previstas nesse processo transitório para o mundo de regeneração, e as principais características dos espíritos regenerados. Como que é esse processo transitório e quais são as características dos espíritos que vão estar habitando o planeta Terra num futuro que a gente não sabe quantificar, mas que de fato poderemos falar que nós estamos num planeta de regeneração ou um planeta regenerado. Nesse momento, a gente fala que a gente é no mundo de provas e expiações e o processo transitório começou. Alguns vão falar que o processo está acelerado, outros vão falar que ainda não, que ainda as nossas imperfeições morais estão atrasando muito esse processo. A gente teria vários exemplos para poder fundamentar nisso aí. E aí a gente tem pandemias, guerras, situações, doenças que estavam extintas agora voltando, novas surgindo, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Então vamos entender o seguinte. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da Lei da Destruição, questão 728. Olha que interessante. É lei da natureza a destruição? Pergunta Kardec. Resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então olha que interessante, né? Por que eu estou começando com essa leitura? Porque muito se escuta, nesse momento que a gente, quando liga a TV, só vê falar de mortes e mortes, essa coisa toda, que parece que Deus nos abandonou, ou que esse tipo de indagação, que nós estamos aí lançados à própria sorte, etc. Tal. E claro que não é bem assim, é só a gente realmente entrar um pouco na história que a gente vai entender que essas pandemias aconteceram há vários séculos atrás, a hanseníase, por exemplo, lá atrás, né? A gripe espanhola, a peste negra, enfim, nós tivemos na história esses contextos aí. Por que eu estou falando disso? Porque quando você puxa na história e percebe como aconteceu casos semelhantes no passado, a gente vai entender que logo depois desses períodos, a humanidade dá saltos, grandes saltos. Claro que esse salto e a condição do salto vai depender muito do estado de momento intelectual, tecnológico, podemos dizer também, e principalmente moral. Bom, com isso, a gente pode dizer que o período de regeneração ele é considerado como a fase adulta da humanidade. Adulta da humanidade. Então, eu falei aqui que são 5 tipos de planos, 5 tipos de mundos, né? E a gente poderia, por exemplo, fazer uma analogia com nossa vida. Então, a gente tem a infância, a adolescência, a fase adulta, a maturidade e a fase final, a terceira idade. Olha que interessante. Só lembrando que mesmo quando a gente está em fase adulta, quando nós somos um adulto, nós ainda carregamos muitos erros, muitas imperfeições. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo de regeneração, quando a gente olha para ele, pela literatura dele, a gente percebe que vai ser um mundo legal, bacana, porque o espírito impera sobre a matéria. Hoje, a matéria impera sobre o espírito. Então, somos muito materialista, podemos assim dizer. Se a gente é muito materialista, nós cometemos então erros morais, chamados de vícios morais,
lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, quando a gente fala de uma humanidade regenerada, a gente está falando de um passo evolutivo muito grande nessa escalada evolutiva do espírito. Quando a gente fala que o espírito impera sobre a matéria, vamos falar então que muitas mazelas, muitos vícios morais ficou para trás, ficou expurgado, e que a gente realmente vai ter outros tipos de preocupações. Não vamos entrar agora nesses méritos por enquanto. Nós teremos outro tipo de preocupação, uma outra sociedade. Nós teremos aí características específicas, características biológicas específicas. A gente vai ter características espirituais diferentes da que temos hoje. Bom, seguindo aqui, vamos pegar a questão 737 do Livro dos Espíritos, lá em Flagelos Destruidores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Que tem relação com as pandemias que eu falei anteriormente. Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem de um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Ou seja, de acordo com a nossa forma de pensar ou com o nosso estado de grau evolutivo, o que estamos passando hoje para muitos é justamente um flagelo imposto pelo Criador. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize há alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, olha que interessante. Ele vem falar para a gente que essas questões que muitos vão criticar como sendo aí a mão de Deus, um flagelo divino, na verdade, é um processo evolutivo que nós necessitamos. Pois bem, quando a gente fala desse período de geração, vamos citar algumas características aqui que eu linkei aqui por uma questão de tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero falar rapidamente sobre elas. Vamos lá, a primeira coisa. Crescimento moral. Não tem jeito, pessoal. Na humanidade regenerada, só as pessoas de grau moralmente elevados vão poder habitar esses planos. Mas o que quer dizer esse grau elevado? Quer dizer que a gente vai ter que melhorar muito a nossa vigilância em pensamento, a nossa questão de sentimentos, esses vícios morais que nós trazemos hoje, a gente de certa forma vai conseguir extinguir isso, pois quem não conseguir extinguir isso vai ser excluído desse processo, vai sofrer essas dores em planos ainda mais duros e rígidos. Não que o espírito vai retroceder, nada disso. Ele pode parar, ir para esses lugares e ir lá experienciar situações mais duras para fazê-lo lembrar que aqui é uma boa oportunidade para que a gente consiga extirpar esses sentimentos da gente, né? Compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Esse é um ponto interessante, pessoal. A gente consegue perceber que ainda se fala muito em religiões. Eu quero abrir um aspas aqui e diferenciar espiritismo de religiões espiritualistas, tá? Espiritismo, então, se trata desse estudo sistematizado da doutrina, através de Kardec, e espiritualistas são outras religiões que têm viés espiritualistas, né? Como a Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, o hinduísmo, o budismo, que existem, que possuem em seus dogmas religiosos crenças transcendentais, né? Acreditando sempre que a coisa continua, há algo depois, que não para aí. Dito isso, a gente começa a compreender que não é possível que as coisas cessam no estado da morte. Sócrates já falava isso, né? Indagava lá que como é possível ao ser se permitir a acreditar que a vida cessa com a morte, que não existe nada depois, que dois seres completamente diferentes, um bom e um mau, depois que morrem, vão ter a mesma redenção divina ou a mesma punição divina, para quem acredita nisso.
Então, fica aí essas questões que vira e mexe, bate na cabeça da gente, por mais que fulano, ciclano esteja bem alinhado com os dogmas religiosos de cada berço religioso, uma hora isso começa a cobrar em sã consciência e aí a gente desperta a consciência para algo que realmente pode mudar a nossa forma de pensar, né? E essa compreensão da vida pós-túmulo, ela está cada vez mais forte, inclusive em outras religiões, e isso eu acho que vai, né, propagar uma tendência de alta. Depois a gente tem aqui, o amor ao próximo é a base das relações sociais. Eu não vou, se eu fosse comentar sobre isso, e aí trazendo os exemplos de Chico, de Joana, de Madre Teresa, de Divaldo, enfim, vários outros aí, que exemplos maravilhosos, isso teria que ser para uma palestra, mas não tem jeito, pessoal. A nossa sociedade ainda insiste em aprender pela dor e nunca pelo amor. Como diz Madre Teresa, né? A gente tem que amar até doer. Até doer. Quando nós conseguimos desenvolver esse sentimento que ela conseguiu, Irmã Dulce conseguiu, Chico conseguiu e tantos outros aí, a gente vai entender que nisso está o segredo. Vale lembrar também que quando a gente fala do amor, essa lei do amor é uma lei universal. Ela é o evangelho divino do Criador. Essa lei moral, ela existe aqui no mundo de regeneração, no mundo ditosos e celeste, no mundo ditosos ou feliz e no mundo celeste. É a lei que rege a universalidade da criação. Independente da condição, do estado evolutivo que se encontra, do mais primitivo ao celeste, amor é uma lei universal. A gente tem que aprender isso. A gente vai aprender isso para progredir. Rejeição ao materialismo. É preciso que a gente realmente treine muito isso. É sabido que a gente se encontra em momentos que realmente é necessário ainda, né, pensar no material, essa coisa toda, etc. Mas e o equilíbrio? Buda traz muito isso. O estado de equilíbrio, é sempre bom aprender com eles. Tudo que é demais, pessoal, padece. Tudo que é de menos preocupa. Compreenda dentro de você o que é realmente necessário. Não pelo materialismo. Como já dizia Cristo, a verdadeira felicidade não é desse mundo. E é interessante esse tema porque quando a gente lembra de Chico e Joana de Ângeles falando, né? Joana de Ângeles traz muito isso. Ela vem falar que a felicidade não é desse mundo. Chico também, através de Emmanuel, traz em suas obras essa mensagem. E aí eu fiquei refletindo nela bem no começo, né, nas leituras. Pessoal, se você for juntar todo o conhecimento que nós temos disponível hoje e for analisar com a vida de cada um, é claro que eles estão corretos. Primeiro que a gente vive numa situação de provas, expiações e resgates coletivos. Segundo que a gente não consegue manter vigilância, a questão da vibração é muito difícil, nós estamos ainda em resgate coletivo e tal. Depois que a gente tem momentos felizes, a gente não tem uma vida feliz. E isso é regra para todos ainda aqui encarnados, todos sofrem. Aí é a sabedoria de começar a compreender que realmente nós temos momentos felizes, mas essa vida ainda não é de existência plena da felicidade. Lembrai do que Emmanuel recomendou para Chico. Isso também passa, ok? Unidade de crença religiosa. Isso será um laço muito forte. O fundamento mais sólido da fraternidade universal, pessoal. Unidade de crença religiosa. A gente vai passar por momentos que essa ciência espiritualista, à medida que nós avançamos no conhecimento científico, espero que a moral vá junto, não fique de fora, as outras religiões começarão a compreender fatos de lei divina e da natureza, explicada pela ciência espírita, que realmente nos fundamentam o motivo da forma com que pensamos, agimos e conduzimos nossas ações. Nesse momento, imagino que vai haver uma convergência, um sincretismo muito grande, que já há, em alguns casos. Esse sincretismo ele vai aumentar, convergindo para a religião do amor. Não importa mais qual o seu templo, qual a sua igreja. Lembrando da pergunta do Kardec.
Onde está Deus na consciência de cada um? Essa é uma resposta mais fantástica para mim, que define muito bem o estado de espírito do que é buscar a essência do Criador, passando pela moral de Cristo, seu Filho. Isso vai ser muito forte nesse processo transitório. Depois a gente tem aqui as ideias espíritas ou espiritualistas servirão de apoio à melhoria espiritual da universalidade. Então, pessoal, olha que interessante. À medida que nós vamos sincretizando as ideias religiosas fraternas do amor, e essa é a religião que nós estamos falando, isso vai dar um processo, um salto evolutivo muito grande, fazendo com que essa convergência aconteça, e aconteça de uma forma natural, singela e fraterna. Depois desses processos transitórios, são 7 itens que eu citei em função do tempo para a gente poder pensar e amadurecer, a gente chegará nessa nova geração. Quem conseguir, por mérito, estará lá, usufruindo daquilo que um plano regenerador oferece, a humanidade regeneradora. Um espírito altamente evoluído, uma sensibilidade mediúnica inata do indivíduo. Os médios vão perder, né, os trabalhos aí nesse plano. Situações biológicas diferentes, mundo diferente, respeito ao próximo diferente, consciência humanitária e coletiva diferente. E aí sim, a gente vai ter muito mais momentos felizes, mas muito mais momentos felizes do que as imperfeições que ainda nos cercam, que a gente vai ter mais alguns milhões de anos para poder resolver aí à frente. Mas o que importa é hoje. O que importa é fazer esse diálogo, fazer essa reflexão e trazer isso para o nosso dia a dia. Fazer a leitura do Evangelho, trazer os ensinamentos do Cristo, fazendo com que isso incorpore dentro de cada um de nós. Isso é fundamental. E é isso que a gente vem trazer hoje. Porque esse mundo, quem não for digno dele, serão exilados, como aconteceu com Capela. E outros planos também, trazidos como exemplo em outras literaturas. Isso é a lei do merecimento. Isso é a lei do esforço de cada espírito. Reforma íntima. Com isso, pessoal, o que nós temos? A questão 740 do Livro dos Espíritos. Olha só. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no abraço com os mais aflitivas necessidades? Resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo a manifestar-se seus sentimentos de abnegação, de desinteresses e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Ponto, pessoal. Feitas essas reflexões, eu já cheguei aqui, ultrapassei o tempo permitido, pedido pela Grazi. Vamos sintetizar aí. Nós temos aí 2 grandes chagas, né, que atravessam a nossa humanidade, orgulho e egoísmo. Essas são geralmente as maiores chagas de uma coletividade existente ainda nesse planeta Terra. Não estou generalizando, há exceções. Muita gente que já passou dessa fase está aqui para nos trazer exemplo, para construir coletivamente dentro dos seus espaços exemplos para que outras pessoas façam o mesmo e tal. Orgulho, egoísmo e vaidade. Se nós alimentarmos essas condições humanas, nós estamos atrasando toda uma humanidade, todo um processo evolutivo. Esse processo transitório, se ele vai demorar mais ou menos, vai depender muito de cada um de nós. Você, eu, todos nós. Somos nós que ditarão pelo crescimento moral e espiritual a velocidade dessa transição e as dores que sofreremos disso. Não dá mais, pessoal, para uma nação achar que é melhor que a outra, para um povo se achar melhor que outro,
para o indivíduo se achar melhor que o outro. A lei do retorno, cedo ou tarde, ela vem provar para a gente que isso ainda nos cega. Enquanto você estiver muito bem na sua casa e o seu vizinho estiver passando necessidades, não tá bom. Enquanto você estiver tranquilo com a sua situação, principalmente nesse momento endêmico, pouco se importando para quem não tem a mesma condição que a sua, esse já é um teste de que o mundo de generação está bem distante de cada um de nós, ou de cada um que pensa assim. Vamos, a partir de agora, treinar. Vamos olhar para o futuro. Vamos entender que há muito o que melhorar. Ninguém tem uma vida perfeita, sabemos disso, que as dores da alma continuarão. Vamos aproveitar esse momento para poder aproveitar mais a oportunidade que está nos dando. A humanidade, a espiritualidade pôs um freio na humanidade. Fique em casa. Resgate aquilo que a boa parte de vocês perderam, o afeto, o contato, o ser cristão. É hora da gente revisar isso aí. É hora da gente olhar para dentro e buscar lá no íntimo as respostas mais aflitivas. Se a gente ainda não consegue lidar com nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho, de uma forma sábia. Porque precisamos entender. Se eu peço a Deus sabedoria ou paciência, Ele não vai colocar na nossa cabecinha. Ele vai te dar condição para que você treine e teste essa paciência. Por mérito, você a conquistará. E assim, o plano de regeneração chegará mais rápido para todos nós. E espero encontrar todos vocês juntos nesse momento. E que a gente possa, para quem vê esse vídeo, para Casa Luz do Caminho, a quem mantém o contato, participa dos estudos, frequentei, a gente possa continuar juntos nessa trajetória evolutiva rumo à semelhança e imagem do nosso Criador. Muito obrigado a todos. Extrapolei o tempo um pouco, peço desculpa, Grazi. Eu tive que me conter muito, porque gosto de falar muito, falar demais, rabisco, gosto aqui dos fundamentos, né, e tal. Mas enfim, muito honrado, muito agradecido. Fraterno abraço para quem nos ouve e até a próxima.